This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Finished training for the day? Time to fight post-workout fatigue with Core Power Protein Shakes. They're packed with 26 grams of high-quality protein to build muscle and electrolytes to help hydrate. The nutrition you need to help your body replenish, rebuild, and repair post-workout so you can power on to the next one. Champion your recovery with Core Power. Visit corepower.com to learn more. Seja bem-vindo, eu sou o Príncipe Vidani e esse é meu Pensamento Extrusivo, um programa que é um spin-off aqui do Dentro da Minha Cabeça para a gente trocar algumas recomendações daquilo que tem alimentado a nossa mente, nossa criatividade ou servido de conforto numa semana mais complicada. Para a gente trocar todo tipo de recomendação, na verdade, que pode vir desde um filme, uma série, um jogo, um livro, algo de cultura pop que a gente consome, ou uma experiência mesmo que você teve, pode ser uma comida nova que você comeu, um restaurante novo que você frequentou, algo de diferente que você fez e que te marcou para compartilhar nessa semana, que você lembra de compartilhar nessa semana. A gente, inclusive, esse é um programa que ele é disponível no feed do Dentro da Minha Cabeça, como todos os outros, mas ele pode ser assistido em vídeo exclusivamente através do Spotify. Então, se você quiser me assistir, ao invés de só me ouvir, fique à vontade para entrar no nosso feed do Spotify e assistir por lá. Lembrando que podcasts no Spotify são gratuitos, não precisa ter uma conta premium para você consumir podcasts ali. O que acontece às vezes de entrar ads, de entrar propaganda, é totalmente diferente das propagandas de música no Spotify. Não preciso explicar isso, mas é um serviço gratuito consumir podcasts através do Spotify. Aviso, esse vídeo não terá spoiler, para você não se preocupar, eu já vou falar isso no começo. E eu acabei de voltar de São Paulo, e isso é relevante porque na noite passada eu recebi um convite, na verdade recebi o convite na semana passada, mas foi para um evento que aconteceu na noite passada. Eu estava lá em São Paulo para a pré-estreia do filme A Própria Carne, uma produção da Nonsense Creations, do Nibla e do Jovem Nerd, e basicamente é um filme produzido por Jovem Nerd, Azaghal e Ian SBF, que também dirige o filme, que é ex-Porta dos Fundos, ex-Anões em Chamas, tem uma carreira aí longa de filmes já bem produzidos, Entre Abelhas e tantos outros, e a carreira dele no Sociedade da Virtude, no Porta dos Fundos em especial. E óbvio que quem me conhece sabe que talvez eu seja suspeito para falar desse filme por se tratarem de amigos meus produzindo o filme, né? O Ian é um cara muito querido já há muitos anos, que eu conheço desde a época de Rebosteio, que ele até trocou ideia com a gente, se interessou pelo projeto lá atrás, coisa de 15 anos atrás. E o Dave e o Alexandre me acolheram dentro da casa do Jovem Nerd, desde o Vai Te Catar, com o Mal Acompanhado, e mais recentemente com as lives que eu tenho feito lá na Kik. A gente faz projetos juntos, vai completar 3 anos agora, e é um orgulho pra mim estar dentro do Jovem Nerd também. Lá ele, na verdade, dentro da empresa, né? Dentro dos projetos do Jovem Nerd. E ontem foi um dia muito especial por vários motivos. Em primeiro lugar, como fã do Jovem Nerd, fã do Ian também, do trabalho dele, presenciar o evento, o acontecimento desse filme nacional de terror ser lançado no Cinemark e tudo mais é incrível. Foi a pré-estreia, foram várias sessões. Em São Paulo ontem foi a última sessão de pré-estreia e agora o filme vai ser lançado no próximo dia 30 de outubro, quinta-feira que vem, que é a próxima quinta-feira, a partir do lançamento desse episódio, véspera ali do Halloween, o que é muito sugestivo para um filme de terror. E quem me conhece sabe que eu sou um cagão, um medroso, um cara que não é do horror, não é um gênero que eu costumo ver, que eu costumo assistir, porque eu sou facilmente impressionável. Jogo de videogame, filme, tudo me assusta muito fácil. E eu tenho dificuldade para dormir nas semanas seguintes. Enfim, tive uma noite de sono difícil lá no quarto de hotel pós A Própria Carne, mas ainda assim, cara, é curioso como alguns filmes de terror me despertam a curiosidade para saber o que vai acontecer. O horror ele acaba perdendo o protagonismo para um roteiro, para uma história que me atrai, para algo que eu queira saber, que eu fique curioso, que aguce a minha curiosidade.
E foi uma grata surpresa assistir A Própria Carne. Agora, em outro aspecto, tentando tirar meus amigos de lado e tentando tirar todo o carinho que eu tenho pelo projeto, simplesmente pela realização de algo tão grandioso como é esse filme. Eu vou tentar falar um pouco artisticamente que eu achei do filme, sem spoiler nenhum, fica tranquilo. Como eu falei lá atrás, esse vídeo não vai ter spoiler nenhum. Tem uma coisa que me atrai logo de cara em A Própria Carne, que é a ambientação do filme. O filme se passa no contexto da Guerra do Paraguai. É uma guerra que ela é pouco explorada, pelo menos na minha época de escola. Ela era uma notinha de rodapé, ela era uma aula, sei lá, algo muito rápido. E a gente sabe que existe, mas não entende muito bem o contexto. Acho que tem poucas representações artísticas, teatrais, do contexto do conflito da Guerra do Paraguai. E é uma coisa interessante, porque imaginar o nosso território em guerra é algo fora da nossa zona de conforto, dado que a gente não cresceu com nenhuma guerra por aqui, não é mesmo? Acho que nenhuma geração nossa, o máximo que a gente passou foi, com Ainda Estou Aqui, de ver uma representação da ditadura que remete muito a um conflito civil-militar dentro de um mesmo território. A Guerra do Paraguai é uma guerra entre países aqui no território sul-americano, latino-americano, e é uma coisa que a gente não tem muito contato de entender como é que foi, como é que isso existiu por aqui. E esse contexto por si só histórico já é muito interessante e achei a representação magnífica disso. Tudo bem que na pré-estreia tinham atores ali na pré-estreia vestidos com o figurino do filme, com o uniforme de soldados da Guerra do Paraguai, a gente tem todo aquele incentivo, mas o próprio filme te ambienta desde a primeira cena para você entender um pouco do drama desse conflito, ainda que fatiado nos personagens principais daquele filme. E aí, para dar uma breve sinopse, personagens que são desertores da Guerra do Paraguai, 3 soldados estão desertando, indo embora por fugir daquele sofrimento, daquele conflito bélico armado, perigosíssimo, e eles não aguentam mais ver aquilo, eles querem ir embora, e eles acabam pegando, aproveitando abrigo na casa de um velho e de uma menina. Eles estão no meio do mato, ali no sul do país, e eles pegam abrigo ali, e algo muito sinistro acontece naquela casa. É um filme de terror, vocês já devem imaginar, então, o tom desse velho e o tom do filme, do que acontece a partir daí, deles num lugar que deveria abrigá-los, deixá-los seguros, e talvez não seja bem isso que o lugar oferece pra eles. O que eu posso dizer é que o filme tem censura 18 anos e que é um filme violento, explicitamente violento, o famoso gore, né? Pra quem é de fora, tá acostumado com os termos em inglês, ele é explícito em relação a sangue, em relação a ferimentos, em relação à violência. Pra quem tem sensibilidade é importante deixar o alerta, porque é um filme explícito. Entretanto, ele é um filme seguro pra você, cagãozinho, cagonazinha como eu, que não gosta de filme com jumpscare, com sustos o tempo todo. Ele é muito... A forma como eu descrevi pro próprio Ian e pro próprio Dave ontem, na pré-estreia, foi que teve momentos que eu queria muito sair da sala do cinema por estar perturbado, agoniado, mas a minha curiosidade pra saber o que acontecia era tão grande, era tão enorme, que eu fiquei preso naquela cadeira e eu queria ver. Queria continuar vendo, ainda que aquilo me colocasse numa situação de um pouco de sofrimento por ser cagão e por estar vendo ali as cenas de agonia. O filme, talvez o tipo de terror dele seja um terror muito mais pro lado da agonia do que pro lado do susto gratuito, do apelativo. Acho que eu chamo isso um pouco de apelativo. Ele não é nada apelativo, muito pelo contrário. Ele te pega na mão, ele não te prende no sentido de a força, mas você escolhe ficar ali como que numa síndrome de Estocolmo, você escolhe amar o seu sequestrador durante aquela 1h30 de filme. É um filme curto, 1h30. E aí, galera, eu preciso falar um pouco sobre... Eu já falei da ambientação do filme, mas das atuações em si. É um grande orgulho pra mim ter visto esse filme, visto a qualidade das atuações, em especial do Percy. Cara, o Luiz Carlos Percy, ele é um ator conhecido pela dublagem, principalmente. Ele é o dublador, por exemplo, do Joel de The Last of Us, né? Ele ficou muito conhecido nos últimos anos, trabalhou com o Jovem Nerd em França e o Labirinto, e, cara, a atuação dele, fisicamente, me faz pensar como que a gente perdeu tanto tempo de não ver o Percy em tela e só ouvir a voz dele. É incrível o que esse cara faz, incrível. Eu saí da sala do cinema ontem, encontrei o Percy e eu tava com o cu na mão, apavorado de falar com ele, porque ele é sinistro no filme, inacreditável, uma atuação brilhante. E aí os outros também, o Pierre, o Jorge e a Jade também em especial, bem demais. Todo o elenco principal do filme
além do motoqueiro que quer estragar tudo aqui, né? Estrelinha. Mas todo o elenco principal do filme tá de parabéns. Acho que o grande ponto do filme, pra mim, são as atuações e a ambientação como um todo. Tanto o visual, mas em especial o som também. Tem cenas do filme que eu fechava o olho um pouco, desviava o olhar porque eu tava com medo, e o próprio som já era suficiente pra me assustar. Tanto em trilha sonora, e parabéns pro Govski, mais um trabalho incrível, quanto pro SFX, né, pro Sound Effects e pra galera de efeitos visuais também. O filme é incrível. E aí, gente, pra quem é fã de Jovem Nerd, fã do universo das criações do Jovem Nerd, tem vários easter eggs também que valem muito a pena. Mas pra quem não é fã, pra quem só gosta de filme de horror, ou mesmo quer prestigiar um filme nacional, cara, o filme é autossuficiente, autocentrado e muito bom. Eu tô muito feliz de poder falar isso pra vocês. Eu gostei demais do filme. Vidani, você não gosta de filme de terror, gostou desse filme? Então talvez seja um mau sinal. Aí é com vocês, não sei dizer. Mas eu gostei muito do filme mesmo. Eu sou fã de alguns filmes de terror, mesmo tendo medo. Por exemplo, Corra, os filmes de Jordan Peele em geral, eu sou muito fã. E esse filme me passou um pouco dessa vibe de agonia, de perturbação, de... Cara, enfim... Desse filme que te força a passar por uma situação desconfortável e ao mesmo tempo te deixa tão instigado, tão cativado, que você faz questão de passar por aquilo para poder entender o que tá acontecendo. Então, o filme estreia no próximo dia 30 de outubro, A Própria Carne. Um orgulho absurdo fazer parte do Jovem Nerd num momento desse, poder estar presente. Ontem eu tive o prazer de cobrir, eu fiz a cobertura do último dia de pré-estreia, entrevistei uma galera que estava antes de assistir o filme, depois de assistir o filme. Em breve deve virar conteúdo tanto no Nerd Office quanto nas redes sociais do A Própria Carne. Inclusive sigam @A Própria Carne no Instagram para não perderem a promoção do filme. E é um filme que está disponível em toda a rede Cinemark, em todo o Brasil. Então corram para assistir A Própria Carne, que tá incrível. Galera, de verdade, vocês não vão se arrepender. É um filme nacional diferente do que eu já tinha visto no cinema nacional. É um filme até em relação ao cinema internacional com uma pegada muito única, muito singular. E eu tenho certeza que quem gosta de terror vai se amarrar. E quem não gosta e for fã do Jovem Nerd, vale a pena acompanhar e prestigiar um momento tão importante para eles e pro Ian também, é claro, como produtores aí de conteúdo audiovisual. Cara, é um marco. Tô muito feliz por fazer parte disso, mesmo que acompanhando, assistindo. Não fiz parte da produção do filme de forma alguma, mas fazer parte da campanha de divulgação. Isso aqui não é um conteúdo pago, ninguém pediu pra eu fazer isso. Eu tô dando uma dica genuína pra você. Aproveita esse clima de horror, de Halloween, se programe pra ir pra cidade mais próxima da sua, que tenha Cinemark. Eu também vou passar por esse problema aqui em Araraquara. Não tem Cinemark, vou ter que ir pra Ribeirão. Acho que o Cinemark mais próximo daqui é Ribeirão Preto. Mas eu tô ansioso pra ver de novo. Se eu pudesse, teria visto de novo ontem na sequência. De tanto que eu gostei do filme, de tanto que o filme me intrigou. E sabendo a história, eu quero ver de novo pra ver o que eu consigo pegar no ar ali de referências e dos sinais que o filme te dá sobre o final dele. Filme bom, com plot twist maneiro e... acho que tem todos os ingredientes para ser apenas a primeira experiência dessa parceria de Ian e Jovem Nerd. Aí, CNPJ, Jovem Nerd. É pra isso que eu torço e espero que vocês gostem também. Ah, Vidani, mas eu li review, uma galera falando mal do filme, etc. Vai assistir, de verdade. Né? O Jovem Nerd, ele carrega um peso de todos os seus trabalhos anteriores, o ISBF também. A gente tá no Brasil, o cinema nacional enfrenta a resistência naturalmente. E eu te convido, vá para fortalecer também o cinema nacional e um projeto tão bonito, de tanta gente competente, de tanta gente carinhosa que colocou a alma e o coração nesse projeto. Então, vai conferir e descubra. Você não é obrigado a gostar do filme, você pode ir lá e não gostar e tá tudo bem. Mas prestigie. É um momento tão importante pra gente, podcaster, que a nossa classe, inclusive, tá lançando algo tão grandioso. Então, por favor, vá ao cinema e assista A Própria Carne a partir de 30 de outubro no Cinemark. Muita alegria. Vai ter link na descrição pra você poder comprar seu ingresso mais fácil aí na lista de cinema Cinemark por todo o Brasil. E você, qual é a tua recomendação pra essa semana? O que é que tem alimentado a tua mente ou servido de conforto pra ti? Conta nos comentários desse episódio lá no Spotify. Inclusive, muito obrigado por ouvir esse meu pensamento extrusivo. Pra você que curte me acompanhar por aqui, eu te convido a seguir nas redes sociais. Eu sou @Príncipe Vidani e o podcast é @Cabeça do Vidani. E se você puder
puder ajudar, colaborar aqui no Dentro da Minha Cabeça, no financiamento coletivo, colabore com a partir de R$1. Temos 3 plataformas, o Apoia-se, o Patreon e a chave Pix, para você mandar o quanto você puder. Tudo isso traz recompensas, inclusive você pode participar de um grupo exclusivo no Telegram a partir de R$20. Acesse o nosso site em dentrodamiacabeça.com.br e ouça também os episódios principais que saem toda segunda-feira. Inclusive o programa dessa semana com o Gabriel Dredd tá maravilhoso, hein? Vai lá ouvir. Alegria e tranquilidade, corra para os cinemas na semana que vem. Um beijo e até o programa que vem. Valeu! Se você tiver medo, vai com medo mesmo.